a tragédia no litoral de São Paulo, né? Hoje foi o 8º dia de buscas por vítimas, já são 64 mortos, mais de 4.000 desalojados e desabrigados. Muita gente, infelizmente, tem usado essa tragédia para fazer política. Não é o caso do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele tem sido muito elogiado, inclusive, por sua visão técnica. Prestar também a nossa solidariedade, verificar se a ajuda está chegando e nos comprometemos em ajudar com algumas melhorias. A CDHU vai construir lá algumas casas, a gente está mandando de imediato também computadores, o posto de saúde, impressora. E em entrevista coletiva ao lado do governador Tarcísio Gomes de Freitas, o Lula deu uma declaração que não convenceu. Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o Tarcísio, sei de que partido que disputou as eleições, você sabe com que partido eu disputei as eleições, e veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. Constantino, vou começar por você. Esse é um assunto recorrente, né? Muita gente citando mudanças climáticas como a causa, né, dessa tragédia toda no litoral paulista, como se isso nunca tivesse acontecido, né? E a gente sabe, bom, Cris e eu, então, como repórteres, já cobrimos tantas e tantas tragédias desse tipo, chuvaradas ao longo de vários anos. Então essa história de culpar mudanças climáticas é uma bobajada, né? E a gente sabe o que tem de político aproveitador, né, que usa, né, principalmente os prefeitos, né? Essa é uma atribuição principalmente dos prefeitos, a ocupação do solo urbano. A gente sabe que é uma politicagem enorme, um monte de aproveitador que ganha voto, que ganha dinheiro em cima disso, né, da tragédia anunciada em situações assim, Consta. Exatamente, Lacombe. Eu vi uma jornalista, até uma respeitada jornalista, que chegou a culpar pelos terremotos na Síria o tal aquecimento global. Quer dizer, é impressionante a ciência dessa turma, né? Se você for fazer uma pesquisa das principais enchentes causadas por chuva intensa no mundo todo, você vai encontrar ao longo do século XX, no começo do século XX, um monte de ocorrências na China, por exemplo. Então, isso não é algo novo, infelizmente. Então, temos várias dimensões de problema aí. Temos a questão de moradias, muitas vezes precárias, irregulares, uma questão muito mais ligada à pobreza do que à natureza em si, porque a natureza castiga inúmeras cidades ao redor do mundo, aqui, né, onde eu moro, e onde você está agora. Os furacões são sempre uma questão, né, delicada. Recentemente, Fort Myers, aqui perto de mim, foi bem castigado. As Key West, Key Largo já foram também bem castigadas, mas, via de regra, não são as mesmas desgraças humanitárias como o furacão igual que passa por Haiti ou por Cuba. E a grande diferença é a questão da riqueza. Outra coisa que chama atenção, Lacombe, nessas questões de desgraça, tragédia natural, é o uso político disso. A fala do presidente Lula em si não é condenável. O que nós devemos condenar é ele não praticar isso, é a hipocrisia. O governador Tarcísio de Freitas tem sido realmente um quadro técnico. E ele foi alvejado, inclusive, por uma ala da direita bolsonarista, por isso, por estar ali ao lado do presidente, se mostrar cordial. Veja, gente, se um governador do estado que tem a missão de cuidar do estado, num momento desse, num país que tem uma pirâmide bastante hierárquica de recursos na mão, concentrando na mão da União, né, do governo federal, o grosso disso. Se esse governador não engolir sapos políticos e não priorizar o Estado, ele não presta como governador. Né? Então é óbvio que o Tarcísio tem que fazer isso e tem que deixar a política de lado nessa hora. Se nós não formos capazes, né, não conseguirmos mostrar decência humana numa hora dessas, quando que a gente vai se mostrar decente? Né? Então é óbvio que isso tudo tem que ficar para trás, não é hora de politizar. É óbvio também que é natural, é do jogo político, aí é outra história, você apontar para o duplo padrão
da imprensa ou até da esquerda petista, porque se fosse o presidente Bolsonaro no comando, é óbvio que eles iam explorar o fato não da desgraça natural em si, que eles fariam também, mas o fato, por exemplo, do Bolsonaro estar sorrindo ou num jet ski ou alguma coisa assim. Bom, nós vimos onde estava a primeira-dama, a Janja, nós vimos onde estavam os petistas, o Randolfo Rodrigues, o próprio Flávio Dino. Eles estavam caindo na folia. Então, cabe aqui chamar atenção apenas para o duplo padrão. A imprensa tem um peso e duas medidas. O que importa para ela nunca é o que é feito ou o que é dito, e sim quem faz e quem diz. Isso não é aceitável também. A gente vai ver daqui a pouquinho a folia dos petistas, né, do Lula e dos seus aliados durante o Carnaval, enquanto essa tragédia toda abatia ali, atingia o litoral de São Paulo. Cris, como disse Constantino, é tão óbvio tudo o que o Lula falou, né, que é preciso haver união, cada um tem que cuidar do seu, mas tem que trabalhar junto, que talvez isso dê uma certa conotação política ao discurso do Lula, porque é tão escancarado, é tão natural que seja assim, que talvez não fosse necessário que ele se referisse a uma situação dessa. Não, obviamente, vamos fazer um exercício aqui, Lacombe, junto com a nossa audiência, Lacombe, Consta e Fabiana, junto com a nossa audiência, e pensar se ele não tivesse pronunciado essas palavras, se ele não tivesse feito questão de enfatizar: olha como eu sou bonzinho, tô aqui como presidente da República, abraçado com o governador, com o prefeito, esses coitadinhos, com o povo aqui miserável nesse momento de tragédia. Eu sou bonzão, olha que ele quis dizer isso, né? Foi com outras palavras. Agora pense se ele não tivesse dito nada disso, o recado poderoso que ele teria passado para quem estava assistindo aquilo de longe. Nossa, olha só, apesar das divergências políticas, estão todos juntos preocupados com o sofrer do povo. Mas ele não passa esse recado, ele apaga esse recado justamente porque ele quer aparecer mais do que o gesto que ele está ali fazendo, e que não é mais do que obrigação, né? É aquela história, a pessoa que doa dinheiro, mas faz questão de sair anunciando nas redes sociais que doou, ela não está preocupada com quem vai receber o dinheiro, e sim com a fama que ela vai ficar de boazinha por ter doado. Doação não se faz assim. E no caso não se trata de doação, né? Se trata de trabalho, de obrigação. E aí pegou muito mal o que aconteceu na sequência, não só a parte do Carnaval, que a gente já vai comentar, de primeira-dama, ministros e tal, nem aí para tragédia, mínimo, zero de empatia que eles tanto cobram dos outros, mas os valores, né? Quando foram anunciados os valores de 2 milhões de reais liberados pelo governo federal para aquela quantidade absurda de pessoas atingidas ali por aquela tragédia, e aí começamos a puxar e ver as lembranças das tragédias que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro, parecidas com essa, com a comparação de 700 milhões liberados pelo presidente Bolsonaro contra 2 milhões de Lula, e aí várias relembradas aí pelas redes sociais, 5 milhões para Cláudia Raia, 10 milhões para não sei quem, 2 milhões para as vítimas. Realmente o recado que ele quis passar era outro, mas ele passou um recado muito mais claro e não é bom para o governo Lula. Fabi, você, que comparação você consegue fazer do comportamento e das ações do governador Tarcísio Gomes de Freitas e do Lula? Bom, a primeira coisa que a Cris e o Constantino já disseram, então eu vou na outra parte também, que para mim foi um absurdo colocar 13 ou 12 ministros sobrevoando a área, ninguém sabe para quê ou qual o grande motivo disso, e todo mundo coloca agora as coisas na ponta do lápis, porque a gente aprendeu a fazer essas boas contas aí, isso é dinheiro público, e sem necessidade alguma. Aqui já explorou a questão financeira, depois ele subiu um pouco esse valor, mas está muito aquém do que já foi, né, feito em outras tragédias, e agora sim, o trabalho do Tarcísio de Freitas tem feito toda a diferença. A transferência dele, de colocar o gabinete dele em São Sebastião, uma das cidades mais atingidas, está fazendo toda a diferença. Também tivemos a participação da primeira-dama do Estado de São Paulo, a charada Cris, né, também chama Cristina, e está lá mostrando o que é preciso fazer e falar. E o Tarcísio, agora que eu vi, acho que pela 20ª vez essa cena aí do Lula ao lado, eu percebi que ele estava contendo o riso, como talvez eu faria, porque é difícil a situação. Ele sabe que ele precisa de verba do governo federal e também sabe que precisa também de autorizações do governo federal. E a mídia militante teve a capacidade de dizer que na era Bolsonaro
era muito diferente, porque muitos governadores não foram lá falar com o presidente Bolsonaro quando precisaram, mas interessante é que esses governadores pegaram, sim, as verbas federais e utilizaram a seu bel prazer. Então, o que importa, que é levar verba e estrutura, né? O próprio Tarcísio era ministro de infraestrutura do governo Bolsonaro, então a gente vê aí, como disse o Constantino, o duplo padrão de notícia, de visão de mundo, e o pior de tudo, né, o duplo padrão para julgar as vítimas. Parece que essas não foram tão importantes, pelo menos para a cúpula aí, do governo federal, que caiu na farra e não estava realmente nem aí.